Bem-vindos à terceira parte da aula de estrutura de computadores digitais. Na aula passada, nós vimos, começamos vendo o que são os bits, que são os elementos fundamentais na computação, né? Por causa da característica de implementação de liga e desliga, né? Começando com o relé, depois com as válvulas, os transistores, né? O computador usa essa característica de ligar e desligar os dois estados, né, para implementar o bit, né, e toda a lógica em cima, né, dos bits, né, na implementação física do computador. Tá? Então, vimos também que o bit pode ser números, pode ser codificado através de tabelas, né, para representar qualquer símbolo, né, sinais, através da conversão digital, né, analógica digital, e imagens, movimentos, ou qualquer outra coisa, na verdade, que represente, que possa ser convertida através de sensores, devido sensores, em informação binária. Tá? Uma vez convertida em informação binária, você faz três coisas com ele. Processa, né, faz a alteração dessa informação binária, usando a CPU e memória, o par casado, né? Ou armazena ou comunica, né? Faz a comunicação desses bits. Tá? Você pode armazenar e comunicar de forma analógica também. Você pode gravar de uma forma analógica. Aliás, o bit também é gravado, é convertido em analógico para poder ser gravado, né? E é convertido em analógico também para poder ser transmitido, né? Então, comunicação e armazenamento podia ser mantido de uma forma analógica, né? Mas o processamento, não. Quer dizer, o processamento, apesar de existir processamento analógico, existirem computadores analógicos, né? A ideia principal do processamento é converter e trabalhar os bits, a informação no formato binário, né? Então, não só usar um hardware, também o software tudo, né? A software que gera as aplicações do uso do computador a partir do processamento. Então, o processamento é a natureza básica do computador, né? A característica básica do computador, e pelo qual vale a pena fazer essa conversão do analógico para o digital. Né? Outra vantagem do digitalização é que o bit, né, ele, como informação, ele é bem robusto, né, porque tem dois estados, aliás, só tem dois estados, né, muito bem definidos, e essa transição de estados você consegue administrar de forma mesmo na existência física do bit, porque o bit é uma abstração, ele tem que existir fisicamente, né? Então, mesmo na sua implementação física, né, tanto no armazenamento como na comunicação, ele é robusto por ter dois estados muito bem definidos, né? Então, mesmo que tenha ruído, mesmo que tenha alguma dificuldade, né, no analógico, você consegue recuperar a informação binária na grande maioria das vezes, né? E você tem truques, né? Você pode codificar os bits, daí codificar a informação, de forma a ter um código para recuperar a informação, dar uma tolerância a falhas né, do bit. Você pode colocar um código detector de erro, um código de correção de erros também, né? Bom, vocês viram isso em natureza da informação. Então, para fazer todo esse processo da digitalização, a estrutura funcional de um computador, né, como vimos na aula passada, ela é dividida em quatro partes, com elemento de processamento como elemento central de qualquer computador. Né? Então, você tem dispositivo de entrada e saída, que faz a conversão analógico-binária, digital e vice-versa, e tem os dispositivos de armazenamento e de comunicação. Então, esse é o universo do computador, desde o computador pequeno, minúsculo ou menor computador, que seja, até os mainframes, ou computadores de grande porte. Tá? Então, tem essas principais características funcionais. O que estamos vendo, né, nessa aula de estrutura, né, é ver como essas funcionalidades são implementadas em diversas técnicas, tecnologias, como essas tecnologias evoluíram no tempo. Tá? Como é que foi implementado o processamento? Nós já vimos uma parte desse histórico, né? Como foi implementado o armazenamento e a comunicação. Quais são os dispositivos envolvidos nestas funções, né, que fazem parte do computador, e como isso evoluiu tecnicamente, né? Tá bom? Em termos tecnológicos.
Bom, vimos o papel do processamento, né, e a relação entre CPU e memória, esse é o elemento principal. Fica claro que é um par casado, né, não adianta ter só a CPU, né, se você não tem a memória que tem os dados e as instruções. Quer dizer, sem dados e sem instruções, a CPU não consegue executar, né, nenhuma instrução e nem dado para trabalhar, né? Então, o processamento é a conjugação de dois dispositivos independentes, CPU e memória. Dois dispositivos, e existe um barramento entre eles, é um barramento de conexões elétricas, né, que faz a interface entre a CPU e memória. No caso, tem três elementos fundamentais que interligam, né, três tipos de barramentos. O primeiro barramento é de endereços, o segundo barramento é o de dados e o terceiro é o barramento de comandos, tá? E que faz a interface entre o processador e memória. Tá? Nós discutimos a importância dos sistemas operacionais. Tá? Ele é um elemento do meio, né, que liga o hardware às aplicações. O computador existe em função da aplicação, ou seja, é o que gera valor para o computador, né, são as aplicações. Portanto, é o software, não só o software aplicativo, como também toda uma estrutura, né, de serviços que gera os benefícios do computador. Então, a função do computador é isso, né? Dar suporte ao software aplicativo. É o software aplicativo que gera a riqueza toda envolvida no software. É o que gera os produtos de processamento, né? Tá bom? Essa é a importância do software aplicativo. Qual é o papel do sistema operacional? O papel do sistema operacional é servir de intermediação nesse caso. Ele cria uma máquina virtual, né, cria um ambiente, uma abstração de um computador que cujo objetivo é torná-lo igual ou torná-lo padronizado sob o ponto de vista da aplicação. Então, para o software aplicativo, ele consegue abstrair o hardware, né, tá, por causa do sistema operacional. Tá? Então, independentemente do formato da máquina, da capacidade do hardware, das variações que eventuais hardwares podem existir, o sistema operacional vai entregar para a aplicação uma visão única, né, uma abstração de um computador, né, com uma série de características que são universais, né, e o objetivo é padronizar essa interface para a aplicação, tá? Dentre as diversas funções do sistema operacional. Em função dessa padronização, você tem como fazer com que o sistema operacional também seja o gerente do hardware e o gerente da aplicação, né? São as três principais funções do sistema operacional, clássicas, né? E com o advento do computador pessoal, você tem a quarta função, que é a de servir de interface com o usuário, né? Então, e fica no meio com o terceiro elemento, no caso, que vem, né, que além do hardware ou programa aplicativo, vem o usuário, né, que vai usar esse computador. Tá? Essa é uma característica típica de computador pessoal, né? Que um mainframe, por exemplo, não tem a figura, né, de um usuário atuando diretamente sobre os recursos, né, ou demandando o uso do recurso computacional. Tá? Ele faz o usuário faz essa demanda através de arquivos, através dos programas aplicativos. Tá bom? Então, essa é uma visão diferente, né? Essa tem uma quarta função, né? E discutimos nessa aula também, provavelmente, uma quinta função, né? Que é o papel do sistema operacional ser uma abstração dentro de uma rede, né? De uma rede mundial. Tá? Então, a visão ainda do sistema operacional é um computador, ou um computador pessoal, sozinho, standalone, né? Quer dizer, ele está sozinho no contexto de execução. Tá? Hoje em dia, essa abstração, essa visão não serve mais, né? Porque hoje, o papel básico, tanto dos computadores mainframe, como também o próprio computador de uso pessoal, ele ser parte de uma rede, né? Tá? Cada vez mais. Ou seja, o computador está virando cada vez mais um terminal, computador que você tem em mãos, né? E você tem todo um ambiente, né, de computadores nós interligados através da internet que cria uma abstração de um computador
de um sistema de grande porte, né, uma computação na nuvem. Tá? Essa abstração faz com que o sistema operacional tenha que ser um gestor desse contato, um gestor da conexão com esse outro elemento. Né? Agora você tem o hardware, tem o aplicativo, o usuário, e agora tem um quarto elemento que é a rede. Né? Fazer a gestão, não é só simplesmente uma gestão da comunicação ou do armazenamento, é fazer uma gestão de um sistema distribuído, um sistema computacional distribuído, com recursos distribuídos, com acessos distribuídos. Né? Isso implica em outras características para o sistema operacional, principalmente quando você é um elemento dentro de um sistema que tem vários elementos computacionais interligados. Qual é a preocupação? Primeiro, a facilidade de conexão, ou seja, facilidade de você localizar recursos, facilidade de você se engajar, se encaixar, né, dentro da rede, né, capacidade de conectividade, reduzir os lags, os atrasos, facilitar a comunicação, as conexões, velocidade de conexão. Parece ser alguns atributos na área de comunicação, né? Mas não é só isso. Você tem que integrar no níveis mais altos. Né? Você tem aplicativos que se integram, né, níveis mais elevados. Quer dizer, um aplicativo é tipicamente um sistema distribuído. Né? E são aplicativos de internet, aplicativos de rede. E, naturalmente, quando você encaixa um elemento, né, num contexto maior, você tem que se preocupar com a segurança e a privacidade. Coisas que o sistema anterior não precisava se preocupar, o sistema operacional anterior. Quer dizer, claro, tinha um aspecto de segurança para garantir que nenhuma aplicação pudesse violar, né, a integridade do computador. Mas não tem uma estrutura, não existe um sistema operacional estruturado, né, com essa preocupação, né, de se garantir a sua integridade, a segurança e a privacidade dos dados, principalmente. Tá? Então, é uma gestão complicada ainda, você tem que repensar essas funções do zero para você poder dar refazer, eventualmente, todo o conceito de sistema operacional a partir dessa visão, né, de um sistema operacional para a rede. Tá? Um outro elemento que eu quis dar destaque no estudo do sistema operacional é o fator, né, o padrão POSIX está aqui, né, é o fator de sistema operacional em tempo real, que é previsto dentro do POSIX, né, da padronização do sistema operacional. Tá? Futuras aplicações, né, visando a expansão da aplicação, à medida que o computador fica mais poderoso e mais barato, você vai aumentando o universo de aplicações. Né? Não é só o software aplicativo. Aí se esbarrem alguns problemas. Que algumas aplicações são críticas sob o ponto de vista de tempo, né? E sob o ponto de vista de gestão desse tempo. Tá? O sistema operacional hoje não tem essa capacidade. E aí você tem, né, agora um quinto elemento. Né? Então, além do hardware, além do software aplicativo, né, e o do usuário, que é o terceiro elemento, o quarto elemento é a rede, né, a integração no ambiente de rede. O quinto elemento passa a ser a gestão do tempo. Né? O tempo é uma entidade abstrata também, né? Mas ele é absoluto. Um segundo seu é igual a um segundo da máquina, tá? Então precisa de um gestor forte do tempo, tá? E essa gestão do tempo vai gerar conflitos também, né? Que tem que ser resolvido principalmente no nível do sistema operacional. Dá para resolver no nível de aplicação, dá para resolver em vários níveis, mas o melhor lugar para se resolver um conflito, né, envolvendo recursos que têm que ser administrados no tempo, o melhor lugar é no sistema operacional. Tá? E aí tem essas iniciativas em se criar um sistema operacional para administrar tudo isso aí, esses recursos e o tempo também, o gestor do tempo. Tá? Mas isso é uma coisa muito ainda para frente, tem muita coisa ainda para acontecer. Gerenciar tempo não é simples, né? Inclusive, você tem que reestruturar o esquema de você executar em prioridade,
administrar prioridades, administrar deadlines, né? E tudo isso aí, né? Então, e as aplicações estão ficando cada vez mais evoluindo, né? Para aplicações que atuam sobre o ambiente real, ou seja, implicam, né? Sistemas operacionais em tempo real, tá? Então, sensores, atuadores, né? Tá? Você não consegue usar, por exemplo, o Windows para rodar um controle de um robô, por exemplo, né? Como uma planta industrial, tá? Porque eles não foram feitos para gerenciar tempo, tá? Uma planta industrial, por exemplo, né? Você supõe que toque um alarme e o alarme vai disparar um sistema anti-incêndios, né? Se o sistema operacional, né, não souber dar a prioridade adequada ao alarme, né, você vai ter problemas, né? Você está rodando uma tarefa qualquer e está fazendo o multithreading, né? Você está colocando no ambiente multitarefa, tá? Você tem que, de alguma forma, trabalhar esse alarme, processar esse alarme, diagnosticar, né, qual é a falha e tomar a decisão certa, tomar a ação certa. Tudo isso, né, tem que ser dado uma prioridade maior, tirar as demais tarefas, colocar essa tarefa no ar, né? E tem que executá-lo, essas tarefas todas, gerar uma saída de ação no tempo certo, né? No tempo pré-determinado. Tá? E quem faz isso é o sistema operacional em tempo real. Né? Não é simplesmente botar para executar e esquecer, né? Como é o sistema operacional normal, que não faz, quer dizer, não faz a gestão do tempo. Tá bom? Bom, essa é uma preocupação importante, eu gosto de reforçar. Um pouco de história, né, do Windows. Bom, e a aula de hoje vai focar, então, na parte física, né, do primeiro elemento, que é o processamento. Tá? O circuito integrado é uma tecnologia que foi desenvolvida e evoluiu, na verdade, por causa da computação. Né? Então, das 4 gerações, a 4ª geração é do VLSI, e é uma geração que foi desenvolvida, né, e está sendo desenvolvida, na verdade, e está sendo paga, né, o desenvolvimento está sendo pago pela área da computação. Né? Então, é a primeira tecnologia onde a computação tem um papel fundamental no seu desenvolvimento. Que antes, né, a válvula, a transistor, né, o mesmo circuito integrado, eles foram uma tecnologia que foi desenvolvida para outros produtos, né, tá? E que a computação simplesmente aproveitou. Mas a única que efetivamente, né, tem a marca, né, tem a mão da computação, é justamente a dos circuitos integrados, né, o VLSI em particular. Tá? Então, a tecnologia atual é silício, né, cristal de silício, e em cima desse silício, que é um semicondutor, você vai dopando, né, esse material com diversos outros matérias químicas, né? Pode ser uma dopagem de radiação, onde você vai inserindo nela as características, né, de um circuito clássico, né, um circuito eletrônico clássico. Né? Então, condutor, isolante, a partir do condutor isolante você consegue fazer resistores, né, com resistência variável, capacitores, tá, com 2 trilhas condutoras em paralelo, você consegue fazer capacitor, né? E os ativos, né? Elementos ativos, semicondutor ativo, que são os transistores e os diodos. Tá? Com isso, você monta qualquer tipo de circuito eletrônico, tanto analógico como digital. Focando mais no digital, qual é o interesse do circuito digital? Como é o objetivo do circuito digital para a computação é manipular a informação? Então, não importa, não tem problema de potência. Então, quanto menor o transistor, né, melhor. Tá? Por quê? Você reduzindo o tamanho, você precisa de menos energia para fazer o transistor mudar de estado, né, que é importante fazer o bit, né, ligar e desligar. Você consegue também, com menor tamanho, você aumenta o desempenho só com a redução de tamanho. Exatamente o mesmo projeto, se você faz ele menor, ele fica mais rápido. Por que fica mais rápido?
as distâncias diminuem, ou seja, o trânsito do elétron, né, fica menor, portanto, a velocidade aumenta com isso. O transistor, sendo menor, ele muda mais fácil de estados, com pouca energia ele consegue mudar de estado, e ele muda mais rápido, quer dizer, o clock aumenta. Então, só o fato de você reduzir o tamanho fisicamente do transistor faz com que o desempenho do computador aumente. Tá? Isso foi a tônica, né, do desenvolvimento dos processadores até 20 anos atrás, até mais, né, tá? Quase 25 anos atrás, cada fábrica nova, né, gerava um processador mais rápido, mesmo com o mesmo projeto, mesmo que não houvesse alteração de projeto. Isso a gente vai discutir, então, mais à frente, numa aula específica de microprocessadores, a relação entre a tecnologia, né, de fabricação e a velocidade e os outros elementos envolvidos, tá? O processador hoje, acho que da Intel, na linha Intel, está é o iCore, né? Core i3, i5, i7, está na 12ª geração, se não me engano. O tamanho, né? Acho que está em 7 nanos, acho que é a última geração. São as fábricas, né? Tá? E o que é uma fábrica? Na verdade, você tem que... É uma padronização também, né? Uma fábrica envolve o desenvolvimento em conhecimentos interdisciplinares, tá? Porque o processo de fabricação do silício é o seguinte, né? Do chip, né? Você tem que pegar um cristal, né? Que o cristal é cultivado de uma forma cilíndrica, tá? E depois que ele é cultivado, você deixa crescer o cristal, né? Depois que é cultivado, ele é fatiado, né? Uma fatia fina, tá? E depois que é fatiado, você vai desenhando os circuitos, né, em cima dessa pastilha, desculpe, desse cilindro, né, dessa fatia. E como é que você vai desenhando isso, né? Você põe material fotossensível, né, onde é o polímero fotossensível. Você tem um circuito desenhado, um circuito grande, né, por exemplo. Aí você, através de lentes, né, reduz o tamanho, tá, e projeta em cima do material fotossensível que tem em cima do silício, né? Então, onde atinge o fóton, esse material endurece, por exemplo, né? Aí você lava, né, faz uma lavagem química e sobra, né, em cima do silício, né, o material que foi sensibilizado, tá? E aí você tem uma área exposta e uma área não exposta, né, protegida pelo polímero. Em cima dessa área exposta, você pode fazer irradiações, né, de material contaminante, né, que pode tornar o material semicondutor em condutor permanente ou isolante permanente, ou então você pode atuar com algum ácido, por exemplo, para criar, né, vales, né, criar caminhos físicos, na verdade. Tá? Então você tem vários processos. Você repete isso, né, dezenas de vezes, né, usando várias máquinas, lava, põe novamente uma camada de fotossensível, projeta um outro circuito e você vai desenhando, né, várias camadas de circuito, né, e você vai implementando as trilhas, né, as conexões, vai desenhando os capacitores, resistores, né, o transistor, diodo e assim por diante. Assim você compõe todo o desenho do circuito. Tá? Então, esse é o processo. E à medida que diminui o tamanho, né, você começa a ter alguns problemas. A impureza do material começa a ser determinante. Você está no nível molecular já, né? 7 nano é o tamanho né, de algumas moléculas. Então, você precisa ter um silício cada vez mais puro, né, porque cada impureza vai ter um efeito maior quando você tem um transistor menor. Todo o processo químico vai começar a exigir mais pureza, né? O ambiente todo o processo industrial, você vai ter que ter um nível de pureza do ar, né, maior, ou seja, você tem que ter fabricantes de filtros, né, cada vez mais cada vez mais exigentes, né, exigidos, tá? E assim por diante. Então você tem e a parte ótica também, né? A gente não pode esquecer a parte ótica, né? Que tem que produzir
lentes cada vez melhores, né, mais precisos, tá? É claro que o comprimento de onda acaba interferindo nesse processo, né? Então, comprimento de ondas maiores que o processo, né, que você está desenhando acaba sendo insuficiente. Então, você começa a mudar, né, do espectro, né, de infravermelho para a parte de ultravioleta e vai para o raio-x, né? Atualmente nem sei onde está, né, em termos de espectro para fazer a luz. Então, a lente física já não dá pureza suficiente, não dá consistência suficiente para fazer a impressão, né, a sensibilização. Então, você começa a usar lentes, no caso do raio-x, né, eletromagnéticas, né, para poder fazer essa concentração e assim por diante, né? Então, isso vai evoluindo, né, e, no fundo, você precisa fazer uma evolução coordenada de diversas áreas interdisciplinares para a fábrica. Então, a fábrica custa bilhões por causa disso, né? Você tem que ter esforço de muitas outras indústrias, né, desde química, né, química fina, a mecânica, tá? Porque você está fatiando o material puro, você pode, o próprio processo de fatiar, você pode contaminar. Então, você tem toda uma infraestrutura que precisa evoluir para cada para evoluir para chegar nessas fábricas, né? Então, o que se faz? Alguns anos antes, quer dizer, você padroniza, né? No ano tal, nós teremos a tecnologia para fabricar transistor de 7 nanos, é o que está ali, né? Então, você tem uma sequência, né, de anos. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Então, veja, tem uns anos aqui, né? A cada 3 anos, 2, 3 anos, mais ou menos, né? Você tem uma tecnologia. Esses últimos anos foram acelerando, né? No começo era mais espaçado. Tá? Então, por exemplo, 65 nano é um acordo entre diversos fabricantes, todo mundo senta junto dizendo, olha, a fábrica vai ser de 65 nano, né, do transistor, então eu preciso de tanto do pessoal da química, eu preciso tanto, né, do pessoal dos filtros, tanto da mecânica fina e assim por diante. Todo mundo, né, essa cadeia interdisciplinar entra em acordo, né, vê o que é possível fazer e começam a desenvolver, né, materiais, ferramentas, software, tecnologia, tudo que for necessário para que, né, para a próxima geração, próxima fábrica que será construída. Tá? Isso envolve muito dinheiro, né, são bilhões de dólares, né, que precisa ser gastos antes, né, para a construção da fábrica. Ou seja, quem tem condições de bancar uma coisa dessas, né? A Intel é uma delas, né? Ele banca, né, o desenvolvimento dessas nova fábrica com dinheiro, e com que dinheiro, né? O dinheiro dos produtos que estão fabricando, né? Se você está hoje com a tecnologia 65 nano fabricando o processador, o custo do processador, né, acho que deve ser 1/10 do custo real, né? Mas a grande parte do dinheiro que se paga no processador é para bancar a próxima fábrica. Tá? E é um risco, né, na verdade, que envolve, né, que basta um desses elementos não dar certo para que você não consiga ter a fábrica. Né? Então, são poucas empresas no mundo que conseguem bancar, né, uma fábrica recente, da geração mais atual. Tá? Então, a Intel normalmente tem uma geração sendo fabricada, tem a geração atual, uma geração, a fábrica da próxima geração sendo implementada e mantém uma fábrica da geração anterior para outros produtos que não são topos de linha, né? Então, para fabricar outros chipsets, fabricar outras coisas que a Intel fabrica também, microcontroladores e assim por diante, né? E a terceira anterior, normalmente ele vende para poder bancar, né? E vende para as empresas que têm uso, né, para essas fábricas, tá? Porque nem todas precisam, né, de fábricas com transistor tão pequeno, né? Então você tem outros que fazem, sei lá, FPGA, fazem outros tipos de circuitos para um roteador de comunicação, né? Então, tem outras aplicações, tem a área industrial também, tá? Para fazer esses chips, né, que não são
o topo, né, do desempenho, por exemplo, da Intel. Essa mesma tecnologia evolui também e tem outras fábricas e outras aplicações, tipicamente a fábrica de memórias, né? O mais famoso, praticamente exclusivo né, para memória é a Samsung coreana, né? Tem a japonesa Toshiba também, mas não sei se também é fabricante de memória, mas não sei em que ponto eles estão, tá? E tem em Taiwan, né, as Foundries, né, TMSC, que foi uma iniciativa fantástica, né, da própria Taiwan, inclusive com estratégia de Estado, com estratégia de sobrevivência de Taiwan, foi criar uma indústria de base, né, com a fabricação de topo, né, fabricação de silício, de circuitos, né, VLSI, topo de linha, né. Então, ele briga pau a pau com a Intel, né, nessas fábricas. No fundo, não digo que brigam, né, eles dividem, na verdade, despesas, inclusive de investimento em novas fábricas, né, tem investimentos pesados, né, de desenvolvimento. Então, hoje, então, uma fábrica de topo, né, tá dividido entre Estados Unidos, né, Taiwan e a Coreia, né, Coreia do Sul, que é a Samsung, e o Japão também, mas não o topo, tá? Então, são as principais indústrias na área de semicondutores. Tá? Uma coisa importante aqui, queria destacar, a Samsung, por exemplo, é especializada em usar tecnologia de topo para memória. Tá? Então, fica uma questão importante, né? Porque, primeiro, você vê que em termos de processador, você divide o dispositivo em processador e memória, em primeiro lugar, né? Mas uma fábrica, né, topo de linha, para processadores, e consegue ser uma fábrica topo de linha também para memória? Por que a Samsung não faz processadores, por exemplo, como podia usar a Foundry, né? As fábricas, como fosse uma Foundry numa fábrica e, por exemplo, implementar os processadores da ARM, né? Tem motivo físico para isso. Você não realmente são, apesar você pode, o processo, né, por exemplo, o processo para 10 nano, o processo para 7 nano, e usar mesmos instrumentos, né, e mesmas materiais, né, do processo, existe uma diferença fundamental entre uma fábrica de processadores e uma fábrica de memória. Tá? Mesma tecnologia, né, 7 nano, por exemplo. A memória, principalmente a memória dinâmica, né? Estou falando particularmente a memória dinâmica, tá? Quanto menor o transistor, é mais denso, você consegue colocar mais bits na memória, né? Tudo bem, até aí é um ganho óbvio, tá? Só que na memória dinâmica, o que mantém a informação, né, da memória é uma capacitância que você mantém na base do transistor, tá? Então, para a memória dinâmica, você faz todo um processo de fabricação, inclusive do material, né, substrato que é o silício, para aumentar, maximizar a capacitância. Tá? Então, isso, para quem estuda circuitos elétricos, sabe que uma capacitância ele atrasa a corrente, né, ele segura a velocidade. Enquanto que os processos que fabricam microprocessadores têm uma outra preocupação, ele tem a preocupação com o desempenho. Ele quer reduzir ao máximo a capacitância justamente para dar mais velocidade aos seus elétrons. Tá? Então, isso implica que o processo de fabricação tem alguns fundamentos que são bem distintos para a memória e para o processador. Tá bom? Então, essa é uma explicação. Uma coisa que eu preciso explicar também sobre as foundries, né? Qual o papel da foundry? É ser um fabricante, né, de circuitos de topo de linha, tá? Então, ele não é como a Intel trabalha com projeto e fabricação, tá? Ele é só fabricação. Então, a ARM, por exemplo, ele não tem fábrica, né? O processador da ARM. Então, ele vende projetos. Ele é uma empresa que só projeta. Da mesma forma, tem várias outras empresas, né? Tá? Que produz, que utiliza processadores, mas ele é um projetista. Tá? A gente vai ver vários exemplos ao longo dessa disciplina. Né? E
Qual o objetivo? Você faz o projeto e depois manda para a Taiwan, a TMSC, para fabricar a CPU, ou até customizar, né? Então, você tem, por exemplo, o projeto da Qualcomm, né? Que ele pega o core de processamento da ARM, acrescenta a parte de comunicação, na gestão da comunicação, os protocolos de comunicação, né? Aí cria um produto chamado Snapdragon e um projeto manda para Taiwan fabricar. A Apple também usa o core da ARM, faz algumas coisas, né, acrescenta algumas características da Apple, né, chama de série A, tá, de processador, pega o projeto e pede para a Taiwan, né, a TMSC, fabricar, né, usando a mesma tecnologia que, eventualmente, a própria Intel usa. Tá bom? Ou até melhor, né, dependendo. Teve alguns anos que ele até foi melhor, tá? Então, é assim que funciona, né? E é assim que também que a AMD, né, que competia com a Intel, fazia também. No caso da AMD, eles sobreviveram muito mais tempo antes do que a própria existência do TMC, né, de Taiwan. Tá? Hoje está mais fácil para eles brigarem, tá? Mas eles pegavam uma fábrica de uma ou duas gerações atrás da Intel, né, para implementar os chips, né, dos processadores da AMD. Então, eles tinham que caprichar no projeto, né? Então, são detalhes que a gente vai ver também de que, né, que coisas faziam para melhorar o desempenho, né, a qualidade do projeto para poder competir, né, com o projeto e o hardware, né, quer dizer, e a fabricação da Intel. A Intel, claro, não deixava a AMD usar a fábrica topo de linha, né, para concorrer com eles, tá bom? Então, essas são as histórias por trás da fabricação dos processadores e por causa das fábricas também envolvidas. Tá? A gente vai entrar depois em mais detalhes. Uma coisa importante aqui, essa lista aqui, na verdade, é uma lista já acordada, né, por vários fabricantes envolvidos nessa fabricação, e cria uma coisa chamada International Technology Roadmap, né? Roadmap é caminho, né, para semicondutores, tá? Que é a entidade responsável para estabelecer esses padrões. Então, normalmente estabeleciam padrões tipo não só 2, 3 anos, mas às vezes até 2 gerações à frente, tá? E com prazos, né? Importantes são os prazos, tá? Para que essa tecnologia fosse disponível, tá? Só que há 10 anos atrás, né, só com a evolução, já se sabia que isso chegaria no limite, né? O VLSI e a quarta geração do computador, essa tecnologia chegaria no limite, tá? Porque à medida que você vai diminuindo, chega no ponto que vai chegar na molécula, no átomo, né? E aí não tem mais jeito, tá? Então, teve uma iniciativa do I3E, chamada I3E Rebooting Computing, né, cujo objetivo, né, era tentar estimular ou tentar ver quais são as tecnologias, potenciais tecnologias, que pudessem substituir o VLSI, tá? Para continuar crescendo, para que a própria computação pudesse crescer. Tá? Então, estamos num limiar muito interessante, né? Nos próximos anos, a gente vai ver como é que isso, deverá saber como é que isso evolui, quais são o que o pessoal, né, os grandes pensadores nessa área da computação estão pensando em potenciais elementos que possam vir a ser a próxima geração, né, da computação. Porque tudo bem, você tem paralelismo ainda para explorar, você tem várias coisas ainda que podem fazer com que a tecnologia de fabricação não evolua mais, mas possa aumentar a capacidade de processamento. Tá? Mas é importante, né, para a evolução da computação que o hardware continue evoluindo, né, que os processadores continuem ficando mais rápido, que aumente a densidade, aumente a capacidade, e reduza o custo para aumentar o universo de aplicações. Então, se você está enxergando o fim, né, está na hora de você começar a pensar em qual seria a próxima geração, né, de tecnologia para poder substituir esses limites. Então, essa é uma discussão interessante que está sendo
já discutido há algum tempo com essa turma, né, do I3E Rebooting Computing, tá bom? Bom, tá aqui o desenho, né, do silício, é um disco, no fundo é um cilindro, né, e você tira uma fatia, então vira um disquinho fino. Você desenha, né, esses circuitos aqui é uma ampliação, mas essa cor aqui é artificial, né, na verdade não tem cor, né? Foi criado só para mostrar, né, todas as áreas envolvidas aqui. Então, desde da ULA, os registradores, a região das memórias, assim por diante, né, memória local, cache L1, L2, tá? Tudo isso aqui, né, e a parte de controle está representado num projeto basicamente 2D, né, duas dimensões, tá? A partir desse silício, ele é colado, né, numa material metálico, e você faz uma conexão entre esse cara aqui, o silício, né? Você tem algumas áreas que são metalizadas. Você está desenhando o circuito, depois terminou de desenhar, né? Você deixa reservado algumas áreas, né? Protege o resto, né? Uns quadradinhos onde você joga um vapor metálico, né? Então ele fica metalizado essa superfície e usa como contato para fazer uma solda, né, desse ponto para o pino, que é o pino que acessa de forma externa, né? E depois encapsula tudo isso normalmente ou em plástico ou, se tiver muita dissipação de calor, um substrato, desculpe, um material de encapsulamento cerâmico, né, que resiste bem à temperatura, tá bom? Então, deixa eu chavear a câmera. Bom, gente, alguma dúvida por enquanto? Tá meio chato ou não? Tá meio monólogo demais? Esteja à vontade para comentar. Chaveou a câmera, né? Vocês estão enxergando alguma coisa? Sim. Sim, o quê que estão vendo? Eu não estou enxergando o que eu estou vendo. O que vocês estão vendo? Tem uma outra imagem aí, com uma superfície, não sei o que é, acho que é só mesmo. Isso. Aí E agora? Apareceu o quê? você colocou um objeto aí, parece um chip, sei lá. É um processador 486, né? Esse cara que está aqui no desenho, né? Tá? No slide, Ah, tá. tá? Então, ele tem... É antigo, tá? Antigão. O 486 é legal. Foi um dos primeiros processadores 32 bits da Intel, com um coprocessador interno dele. Tá aqui, ó. Inclusive tem os tamanhos diferentes, né? Tá vendo que tem um monte de pino dourado? Não sei se dá para ver. Deu para ver quando você levantou ele. Tá? Tem um problema de foco. Eu não estou conseguindo Assim dá enxergar. para ver melhor. Né? Então, dá para ver o soquete azul no slide? Né? Tá vendo? Ele se encaixa esses pinos lá e depois trava ele, né? É o seu processador. Tá? Tem uma área para pente de memória, que ainda tem hoje, né? E aqui, esse chip aqui é o cache. Antigamente o cache era desse jeito, tá? Hoje não é mais. Tem vários outros chips. Isso aqui é a motherboard, né? Tá? Conexão aqui de alimentação, né? E outros chips de suporte aqui, tá bom? Então, talvez vocês tenham ouvido falar do Pentium, né? O Pentium foi um dos processadores de maior sucesso do PC. Bom, hoje o Intel não é um processador só do PC, né? A Macintosh da Apple tudo migrou para a Intel, né? Tá bom? Uma outra coisa que eu queria mostrar, mas vocês não vão conseguir ver, tá? Esse cara que está aqui. Dá para ver? Dá para ver mais ou menos, não está muito focado. Tá. É Mas, eu vou mostrar a foto depois, tá? Esse cara aqui é um EEPROM, que é uma memória gravável. Você joga uma tensão mais alta, né? E faz uma gravação. Você grava o bit e fica uma gravação permanente. É ótimo para gravar programas, né? Que não muda, aquele software fixo. Então, para dispositivos móveis, dispositivos standalone, coisas como switches ou redes, né? Coisas que você não carrega o programa é fixo, tá? Então, faz o programa uma vez, grava e já põe no dispositivo, tá? Então, tem aqui os contatos, né? Tem um socket que faz contato.
e depois esse cara aqui, tá? Então você grava, só que ele é regravável, né? Significa que eu consigo apagar o conteúdo. Como é que eu apago ele? Eu apago usando a luz ultravioleta. É por isso que tem essa janela de cristal, tá? É legal porque dá para ver o que tem dentro, né? Tá? Esse é o motivo pelo qual trouxe esse chip aqui, tá? E dá para ver as conexões internas através da lente. Eu acho que a foto fica melhor. Então, é uma memória permanente, tá? Então você grava ela, tá? Com programas ou com dados permanentes, uma tabela, por exemplo, você consegue gravar, né? Dados permanentes, tá? E depois você apaga usando raio ultravioleta. Uns 15 minutos de raio ultravioleta e ele apaga o conteúdo, né? Com tudo em um, tá? Então eu vou tentar chavear aqui também na janela. Apresentação. Uma outra janela com as fotos. Compartilhar. Como é que tá aí? Apareceu a foto? Apareceu. Ah, legal. Então, o mouse também está aparecendo. Tá. Então, esse é um disco muito menor, né, de silício, usado para a fabricação de protótipos, né? São coisas que a gente usa no laboratório mesmo. Nessa época que eu era estagiário, né, no laboratório de microeletrônica, lá na USP, tá? Então, quando você faz protótipos ou quando você fabrica coisas de pequeno porte, você usa discos muito menores, né? Esse disco nem medi ele, mas os industriais têm 12 polegadas, se não me engano. Tá? Bom, tá aqui, né? Aqui já tem esse mesmo disco, não é o mesmo disco, é um outro disco, onde você já tem os sulcos aqui demarcados, né, por corrosão. Dá para ver? Aí você já tem um espaço, já está sendo separado os chips, né? Onde você vai desenhar o chip aqui em cima. Tá? Então, esse é o chip que vocês estão vendo na câmera, né? Tá? Esse cara aqui é o mesmo carinha que eu tirei a foto. É realmente complicado isso aqui de enxergar, né? Tá aqui, tá? Se eu tivesse condições de dar um zoom, eu tivesse condições de pôr uma lente aqui, acho que vocês enxergariam isso aqui. Dá para Mas, dar os... Ah, tá, você está falando na câmera. então, na câmera, né? Mas aqui dá para ver, né? Já nessa foto, né? Tá? Vocês estão vendo aqui já as conexões aqui, uns fiozinhos pequenos aqui, dourados. Aqui são as conexões que dá acesso ao pino externo, né? E aqui vocês veem alguns fiozinhos, né? Antigamente isso era soldado na mão, né? Hoje é tudo com um robozinho, né, que faz essas conexões. São fios de ouro mesmo, né? Tá? Que tem a flexibilidade que faz a conexão entre o chip, né, que é o em silício, com os pinos, né, externos do encapsulamento. Esse encapsulamento é cerâmico, tá? Agora enxerga melhor, né? Tá dando para ver? Tá dando. Legal. Então, essas são as áreas aqui de gravação, né, da informação, tá bom? Esse aqui é um 27C256. Não lembro se era 256K bits, né? É antigo esse chip. Hoje em dia não precisa mais, não usa mais ultravioleta para apagar, né? Usa a próprio campo elétrico. Então, a memória flash, por exemplo, né, nos pendrives, é feita assim. Você usa uma tensão para gravar e uma tensão negativa para desgravar. Então, você usa o próprio campo elétrico para fazer a gravação e a desgravação. Não usa mais ultravioleta. Bom? Mas é legal porque tem uma janelinha, né? E a janelinha faz com que você enxergue dentro. Tá? Esse é o motivo que eu ainda guardo esse cara aí. Tá? Esse cara aí, esse é um outro produto chamado transponder. Alguém já ouviu falar? Tá aqui, eu colocando aqui debaixo da câmera. Tá? Então a foto é melhor, né? Então, o transponder é o seguinte: esse aqui é um material flexível. Deixa eu ver, não consigo pegar. Tá? Bem
Não sei se dá para ver que eu estou dobrando ela, né? Bem flexível, tá? Em cima desse material, ele é desenhado, não é que é desenhado, né? Você tem esse circuitinho que está aqui, primeiro você tem um substrato de cobre puro, né? Em cima disso, você faz o mesmo processo fotográfico, né? Põe um material sensível, fotossensível, projeta o desenho do circuito e depois corrói, né? E sobra só o cobre, tá? São duas faces, tem esse lado e esse, né? Tá? E você faz a conexão entre as faces através desse ponto que está aqui, né? Um chanfro, né? Que atravessa, na verdade, essas duas superfícies e faz o contato elétrico entre um lado e outro. Tem um contato aqui e tem outro contato que está aqui. Tá vendo? Tá? Então, o que é esse cara aqui? É usado o maior desses é usado nos cartões de... Vocês devem ter cartão de passe, né? E também o cartão de acesso do nossa universidade, cartão de identidade, também tem um negócio desse, tá? Então, você tem isso aí dentro, né? Você faz um sanduíche com plástico, né? E deixa esse cara no meio, tá? Então, o que é esse elemento? Ele veja, é um processador completo, tá? Com memória, ele tem um armazenamento, tá? E tem um dispositivo de comunicação. Então, veja, pequeno, né? Não sei se dá para ver que ele tem, que ele é sólido aqui, né? Que tem um negocinho colado mesmo, né? Tá vendo? Esse cara aqui é o processador. Tá? Ele tem uma altura, tá? Não é liso, não. Eu sinto no dedo que tem uma altura, tá bom? Então, como é que ele funciona? Ele não tem bateria, né? Tá? Para poder funcionar, tem esse cara aqui, essa bobina, e esse capacitor aqui, essa área toda é um capacitor, tá bom? Então, para poder fazer esse cara funcionar, esse processador funcionar, o leitor manda um campo eletromagnético, tá? Nessa frequência, na frequência do LC, né? Composto pelo capacitor e esse indutor, tá? Que induz uma corrente nessa bobina, tá? Uma corrente que vai sendo armazenada aqui nesse capacitor, até que chega num ponto onde esse processador passa a ser possível funcionar, tá bom? Nessa mesma onda eletromagnética, ele modula também os bits de comunicação de informação, né, onde você transmite informação para esse processador. Tá? Então, esse processador recebe esses bits e começa a tratar, né, um programa fixo, está gravado nele, para poder responder. Ele tem um outro elemento aqui dentro, que é uma memória não volátil, tá? Onde ele escreve em código, tanto a comunicação como o armazenamento é criptografado, tá? Então, por isso você não consegue violar esses dados, tá? É diferente de um chip passivo, por exemplo, você pode ter um chip só de memória, né? Tá? Mas aí você não teria proteção contra gravações ou contra erros. Então, o próprio protocolo criptográfico protege, né, os dados que estão armazenados aqui. Tá? Então, esse é o truque. Tá? Você tem um processador para fazer a criptografia e criptografia também no armazenamento dos dados. Tá? É por isso que serve para, o smart card serve para guardar valores, guardar créditos, né? Guardar passes, né, de ônibus, assim por diante, tá bom? Então, esse é basicamente o funcionamento do transponder, tá? Então, tem um processador completo aqui. Bacana, né? Então, é isso, são as bobinas. Como é que ele responde, na verdade, né? Como ele não tem transmissor, quer dizer, não tem energia para fazer uma transmissão, para responder, né, ao leitor, ele aproveita o campo eletromagnético que incide, né, para curto-circuitar esse campo, né? Ao curto-circuitar, ele vira um refletor. Tá? Então, o que acontece? O leitor manda os bits e vai guardar a resposta. Na hora de aguardar a resposta, ele continua mandando, né, o campo, porque senão o processador para de funcionar, sem energia, né, mas fica observando o campo. Tá? Então, para o processador mandar a resposta em bit, ele curto-circuita ou não, né, essa bobina. Tá? Ao fazer isso, você muda a reflexão
da onda incidente. Tá? Então, ele começa a receber reflexões ou não reflexões. Tá? E com isso, você consegue mandar zeros e uns. E assim, o processador consegue responder ao leitor. Então, esse processador que transponder, do sem parar, por exemplo, né, ele usa a reflexão da onda que o próprio leitor manda, né, para poder responder. Tá? Então, ele usa a onda refletida, né, como ele não tem capacidade de ter uma emissão, ele usa a onda refletida para responder ao leitor. Tá bom? E assim ele consegue transferir os dados também do processador para o leitor. Bacana, né? Bem simples, bem bolado. Tá? Visto de cima, né? Aqui são os pontos onde você faz o contato. E aqui são outros tipos de transponders, né? Tem vários tipos. Isso aqui esse cara que está aqui, né? Colocado como sanduíche. Você tem placas, essa é placa de plástico, né? Lâminas, né? E você faz o sanduíche. Aqui tem duas lâminas de plástico e esse cara no meio. Tá? Você deixa colado. Tá bom? Bem simples. Isso aqui é uma transponder para aplicação bovina, né? Isso aqui é para identificação de bovinos. E isso aqui são transponders. Isso aqui é um transponder só encapsulado em plástico. Mas isso aqui são transponders encapsulados em vidro para implantes, né? Para implantar em animais. E aqui, esse menor é usado em animais mesmo, né? Hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, é obrigatório você identificar o seu animalzinho, né? O seu pet, com esse microchip, tá? Então, ele é de plástico e permite a implantação. Aqui, ó. Dá para ter uma ideia? Então, meu dedo aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho do chip, né? Pequenininho, né? Dá para ver? Dá para ver. Legal. Tá? Então, o que é esse cara? Deixa eu ver se tem a próxima foto que tá. Dá para ver aqui ampliado aqui, né? Tá? Então, basicamente é o mesmo do transponder que está aqui. Tá? Então, precisa de uma bobina, né? E aqui está a bobina, né? Isso aqui é uma bobina de fio mesmo esmaltada, enrolado em cima de um ferrite. O papel do ferrite é concentrar os raios, o campo eletromagnético, né? Tá? E aqui está a bobina. Você tem um fio conectando na parte do processador que está aqui, tá? Tem um capacitorzinho também aqui, tá bom? Eletricamente é exatamente o mesmo produto, o mesmo transponder, só que um encapsulamento diferente, né? Encapsulado em vidro para permitir implante biológico, tá bom? Isso aqui já é outra história. Bom, deixa eu voltar então para a minha tela. Estou de volta. Tudo bem? Bom, voltando para a aula, é isso aqui. Não, tá na foto não. Desculpe, eu tenho que chavear a tela também. Uma certa dificuldade em administrar várias coisas ao mesmo tempo, mas vamos lá. Algum comentário, gente? Tranquilo, né? Vamos ver que não tem nada. Tá bom. Tranquilo. Então tá bom. É isso, gente. É a parte do processador, né? Nós vimos. E agora o armazenamento, tá? O armazenamento, classicamente, é disco, né? Tá? São os sistemas que foram criados para fazer a gravação. Uma característica importante do armazenamento, tá, que a gente não pode esquecer, é que tem uma formatação adequada, tá? A famosa URL, tá? Começou com a URL, hoje tem mais coisas do que além da URL. Deixa eu ver novamente aqui. Vamos lá.
Que confusão, não precisava ter chaveado agora. Não. Mexi em coisa errada. Isso aqui. O que aconteceu? Apareceu. Bom, espero que tenha aparecido, esteja aparecendo a coisa certa. Tá bom? Apareceu o papel e lápis, né? Sim. Tá bom, vamos lá. Então, voltando para essa tela, tá? O armazenamento é diferente da memória, tá? Muita gente confunde, né? Eu já falei, os próprios autores de livros de texto confundem o que é memória e o que é armazenamento, né? Pelo menos na minha visão, armazenamento é uma coisa chamada, está vinculado, né, à ideia da URL, tá? Que você sabe o que é, né? Tá? Ou, mais recentemente, a URI. Tá? Esse I de identificação, né? Esse L de localização, tá? Qual o formato básico de uma URL, né? Você tem o HTTP, //. Bom, a barra não sei se um lado ou outro, nunca sei. E aqui você tem tipo, se for na web é um www, né? Vou colocar a ufabc.edu.br, certo? Mais, por exemplo, o index.html, tá? Esse aqui é o nome do arquivo. Isso aqui é conhecido como PES, né? Tá? Que é o caminho. Tá? No PES você tem duas partes, que a primeira é o domínio, né? O nome do domínio. E eventualmente aqui não coloquei direto, né? Aqui tá na home, né? Tá na base do nome do domínio, né? Mas você pode ter outros, né? Sei lá, nomes aqui. Home / alguma coisa assim, para chegar depois no último, que é o nome do arquivo. Ei, não sei se ficou fora da tela. Deve ter ficado, né? Tá, mas tudo bem. Sim, ficou. No canto direito. No canto direito. Esse cara aqui é o dispositivo, né? Tá? No caso, está endereçando, está apontando para um protocolo. HTTP é um protocolo, tá? Mas o dispositivo é o de onde está o armazenamento. Pode ser um C dois pontos, por exemplo, né? // e assim por diante, tá? Tudo bem, esse é o formato conhecido. Isso porque, e é um formato típico de armazenamento. Por que é armazenamento? Porque a gente não pode esquecer, eu faço sempre uma analogia, né, com livros, né? Para você ter um livro, é um dispositivo de armazenamento, você tem os dados, mas para ter os dados você precisa ter uma identificação, que é a capa do livro, né? Onde você tem que colocar o nome desse livro. Tá? Então, a capa do livro passa a ser o nome do livro que identifica todo aquele conteúdo. Tá? Mas o fato de ter um nome único não é o suficiente para você garantir que aquele livro seja único, né? Não adianta você também ter um livro se você não consegue localizar, tá? Imagina uma biblioteca onde você tem, sei lá, alguns milhões de livros, né? Só que não tem nenhum esquema de localização. Você simplesmente chega o livro e vai jogando lá dentro, né? Então, fica impossível de achar um determinado livro nessas condições. Tá? Então, o sistema de armazenamento, né, não é só um sistema onde você identifica o arquivo e protege o arquivo na forma do livro. Você tem que criar um sistema de localização. Tá? Então, essa localização é dado por esse formato dado pela URL, que é o dispositivo, o caminho, né, o path, tá? E depois, finalmente, o nome do arquivo. São três componentes da URL. Tá? E tá, a parte do caminho, do path, é fundamental para a identificação do próprio dado. Tá? Porque você pode ter arquivos com nomes iguais, tá?
mas você não tem arquivos com nomes iguais e pés, né? E dispositivo e pés iguais. Isso você sabe, né? Isso aqui, essa URL determina a unicidade, né, desse arquivo. Tá? Isso é uma característica fundamental para o armazenamento. Tá? Então, o dado tem que ser fácil de ser localizado. Tá? Tem que ser fácil, não, tem que ser única, tem que ter uma forma de localização. Se você não consegue localizar o dado, não é um dispositivo de armazenamento. Então, veja como é interessante, né? Ele não é uma coisa só física, tem uma coisa lógica por trás do armazenamento. Tá? Então, tem o nome que identifica, é a capa do livro, mas não é só isso, né? O próprio processo de armazenamento faz com que obrigue o arquivo a ter os dados, além dos dados, você tenha um cabeçalho que identifica o arquivo, diz que tipo de dado que é, contém todo o metadado, né? Todos os dados sobre o dado que está armazenando, a data de criação, o processo de criação, assim por diante. Né? Quando você clica em propriedade, você sabe, né, quais são as informações que vêm, informações detalhadas, que estão armazenadas juntamente com o próprio dado. E depois do cabeçalho, você tem a proteção, né? Você tem um fechamento daquele dado, que normalmente é um código detector de erros, no mínimo, né? Tá? Pode não ter um código corretor, mas tem pelo menos um código detector de erro para garantir a integridade desse dado. Tá? Então, tudo esse processo faz com que o dado seja encapsulado, né, num formato pré-determinado e mais, né, e seja administrado e colocado no local correto, né, para a sua localização. Tá? Isso é o sistema de armazenamento. Tá? Então, o armazenamento não é simplesmente disco. Tá? É toda uma lógica por trás que permite que o dado seja guardado, né, depois seja recuperado pela localização, né, e garantida a sua integridade por seu formato de armazenamento. Tá? Que não tem nada a ver com a memória. Né? Quando está na memória, esses dados se desencapsula, põe os bits direto na memória e usa, né, para o processamento. Tá? Então, veja como é diferente. Né? Essa importância, essa lógica é importante vocês entenderem, né? Que armazenamento não é simplesmente uma coisa física, né? É toda uma lógica por trás disso, toda uma funcionalidade por trás disso. Tá bom? E aí nós temos os discos, né? Tá? Desde a década de 50, antes mesmo do circuito integrado, né, quando o computador era transistor, já se usavam discos, né, para armazenar dados. Tá? Então, e os discos, cheguei a ver um disco desse tamanho, né? Um disco, vocês viram, né? Na década de 70 tinha uma máquina, parecia máquina de lavar, né? Então, eram discos enormes, né? Acho que não estão vendo pela câmera, mas são discos enormes de quase meio metro de diâmetro. São enormes mesmo, né? E só cabia 10 mega. Então, e você trabalhava com disco sozinho, isoladamente, né? Então, manter um negócio desse tamanho girando de uma forma estável era uma coisa, exigia uma mecânica fabulosa, na verdade, caríssima, né? Então, era uma plataforma suspensa, né, para evitar vibrações que vinham do solo, tem um momento angular fortíssimo, né, porque é uma coisa que gira, né, e que tem massa, e tem um momento angular. Vocês aprenderam isso em física, né? Então, tinha que ter todo um balanço mecânico para manter isso estável. Tá? Como é que funciona o disco, então? Você tem aqui, nessa figura, né, são trilhas, né, e depois cada trilha é dividida em setores, em pedaços aqui. Tá? Então, vou desenhar aqui. Classicamente, isso aqui é um cilindro, né, tá, do disco. Você tem vários cilindros, né, que são as trilhas. Tá? Tá bem redondo, mas enfim. E aí, a trilha é dividida em setores. Tá? Novamente, era dividido em 8 setores. É só uma coisa meio clássica, né? Tá?
E a informação é gravada em pedaços aqui, setor por setor. Tá bom? Um setor aqui, outro setor aqui. Tá? Como vocês podem ver no slide, né, o setor tem um tamanho pequeno, tá? Nesse caso aqui, os discos mais antigos, um setor de 512, eu não sei quanto que está o atual, né? Porque eu sei que migrou depois para 1K, eu não sei se está em 2K. Em todo caso, o setor é uma coisa pequena, tá? O que um setor tem, né? Você tem, é uma fatia, né? Um oitavo, no caso, do disco. Você tem o cabeçote que faz a leitura, né? O cabeçote magnético que faz a leitura desse setor. Você tem uma fase inicial que detecta o início do setor, né? Um campo magnético. E depois você tem uma sequência de uns e zeros, tá? Tá? Para você, para o próprio leitor, né? Tem um PLL, que é um Phase Loop, que é um dispositivo eletrônico que faz o travamento, né? Para identificar qual é a largura do bit, né? Exatamente. Tá? Então, prepara todo o circuito eletrônico para os dados. Aí você tem os dados, 4K bits, que dá 512 bytes, né? E depois você tem os códigos de proteção, né? Código detector de erro, código corretor de erro aqui na parte final. Tá? Então, isso aqui forma um setor e um arquivo, tem vários, claro, arquivo que seja de 1 mega, né? Vai um monte de setores, né? Tá? Então, porque o setor é pequeno. Então, dentro de um disco, nós temos esses vários setores, e os setores dos arquivos ficam espalhados, né? Em vários pedacinhos. Por que fica espalhado, né? Porque quando você grava, quando você tem um disco limpo, virgem, né? Você vai gravando, vai preenchendo aqui, né? Tá? Vai preenchendo os setores, então, e vai ocupando os setorzinhos. Quando você apaga um arquivo, na verdade você não está apagando, eliminando, reescrevendo em cima de cada um desses setores, tá? O que ele faz? Tem uma tabela chamada, vou trazer mais para cá. Tem uma tabela que no fundo é o diretório, né? Uma tabela muito importante que está dentro do próprio disco, tá? Que tem o nome do arquivo, e os setores que ele ocupa, tá? Então, tá todos os arquivos aqui. Então, quando o sistema operacional vai buscar um arquivo, ele vai checar no diretório primeiro para ver onde, se o arquivo está nesse disco ou não, né? E se achar, vai buscar os setores, né? Se for uma leitura, por exemplo, vai buscar os setores que pertencem a esse arquivo, tá? Quando você apaga esse arquivo, o que acontece? O sistema operacional ele pega esses setores e marca como sendo desocupados, tá? Para que numa próxima gravação, tem um outro arquivo que você gravar, ele começa a ocupar esses setores, né, que estão desocupados. O que acontece com o tempo, né? Tá? Os arquivos não têm tamanhos diferentes, né? Ocupam setores diferentes também, né? E aí vai começar a ocupar de uma forma irregular, né? Sobra um pedaço, o outro arquivo vai ocupando, vai apagando. Com o tempo, o arquivo, né? Por exemplo, aí chega um arquivo que não cabe nos setores livres, né? E vai buscando os setores livres dentro do disco para ir escrevendo. Com o tempo, o arquivo passa a ter vários setores espalhados dentro do disco. Isso atrapalha muito o desempenho, né, na hora de ler, porque aí o cabeçote vai estar alinhado, por exemplo, com essa trilha, né? É obrigado a deslocar o cabeçote para uma outra trilha. Isso leva tempo, né? Ele tem que esperar o disco dar a volta para chegar no setor que lhe interessa, passar por baixo do cabeçote para fazer a leitura, tá? Tudo isso consome tempo. Então, ficar mexendo, movimentando, né, o cabeçote dentro do disco acaba consumindo o tempo de leitura. É por isso que o tempo de leitura não é estável, né? Ele é uma média, tá? Que depende realmente de como o sistema operacional formata os dados para colocar lá dentro do disco, tá?
Sistemas de tempo real, ou sistemas muito dependentes, né, do desempenho do disco, ele faz um outro uso, uma outra formatação. A gente vai ver mais à frente, tá? São vários truques que existem. Mas aí, com o tempo, fica tudo espalhado, né? Tá? E aí, o que faz? De vez em quando, você tem que rodar um programa que reordena esses caras aqui, né? Lê o arquivo todo para a memória, limpa não, mas aí reordena esses setores de forma a colocar um do lado do outro, né? Para ir tudo junto, na verdade, para formar o arquivo, né? Reordena, reposiciona esses arquivos, tá? Como é que chama esse programa? Alguém sabe? Olá, pessoal, vocês estão ouvindo ou não? Pô, mandaram alguém colocou aqui, o Daniel Santos mandou uma mensagem perguntando se é o desfragmentador. Exatamente, tá certo. É o defrag, né? Tá? Esse é o processo de desfragmentação, tá bom? Então, é uma função importante, né? Tem como objetivo melhorar o desempenho de leitura ou de escrita, na verdade de leitura, né? Do arquivo dentro do disco, tá bom? Agora, teve uma época, né, que o defrag, o sistema operacional, começou a vir esses discos estado sólido, que são SSDs, né, e aí o próprio sistema operacional não fazia distinção entre o disco e o SSD e começou a fazer defrag, né, em cima do SSD, que acabava com a vida útil do SSD, né? O que o SSD é? Basicamente um flash, memória flash, né? Que você grava, é uma EEPROM, né? Que você grava e apaga usando tensões positivas e negativas, tensões mais altas, né? Tá? E tem um ciclo de vida, né? O número de vezes que você consegue gravar e apagar. Tá? Se você fica fazendo defrag em cima do SSD, que não precisa, não tem nada mecânico, né? Acaba com a vida útil desses discos de estado sólido, tá bom? Aí o próprio sistema operacional evoluiu para identificar esses discos e não fazer isso. Então, tem muito a ver com o disco, ou com o sistema operacional, esse processo. Professor, Opa, diga. você deu uma notícia a respeito de uma audiência que não estava com problema. Opa, Carlos, desculpe, Carlos, o áudio está muito ruim. Você podia escrever? Beleza. Não está dando para ouvir. Não sei se foi só eu. Todo mundo Tá com bastante ruído mesmo. bastante ruído mesmo, né? Tá bom. Escreve aqui no chat que a gente dá uma lida, tá bom, Carlos? Mas aproveitando, alguém tem mais uma dúvida em relação a discos? Disco tem umas coisas interessantíssimas, né, em termos de histórico. Tá? O professor, esse diretório, onde que ele fica? Fica dentro de um setor aí dentro? Uhum. Ele comentou que o Windows, né, teve problema que ele ficava desfragmentando o SSD. É verdade, né? Então acabava com a vida útil do SSD por causa disso, tá? Mas o Windows foi eu não quis dar o nome, né, mas foi o Windows mesmo o culpado, tá bom? Bom, vocês viram que o papel do diretório é muito importante, tá? Porque se você perde o diretório, você perde o disco, na verdade, né? Então o diretório ele é uma informação vinculado ao disco. Portanto, ele fica no disco. Tá? Não sei se dá para perceber, né? Está relacionado ao disco, portanto, o lugar mais adequado para ficar é no disco mesmo. Tá? Então, uma outra coisa importante sobre o disco, né? Você está girando esse cara aqui numa rotação, né, uma velocidade constante. Tá? O W aqui é constante. Tá? Ao fazer uma rotação constante, isso significa que o tempo de leitura desse setor que está aqui, mais externo, é o mesmo do tempo de leitura desse cara aqui, né? Tá? Vocês concordam? Movimento angular constante? Então, gasta a mesma rotação constante, significa que o mesmo tempo para esse cara, como também o mesmo tempo para esse cara aqui. Sim. Tá bom? Só que aí no cara de cima tem mais informação? Não, porque o setor é padronizado para ter a mesma quantidade de bits. Ah, tá. Tá? Isso Então só significa tem mais que... espaço mesmo. Exatamente. Se o material magnético é uniforme, significa que esse cara aqui tem muito mais material para gravar o bit. Tá?
Então, o bit aqui é mais robusto, né? Porque tem muito mais material magnético para representar o mesmo bit que está aqui. Vocês concordam? Tá? Motivo pela qual, onde você coloca o diretório, né? Que é o cara importante. Você põe nessa trilha mais externa, que é conhecida como trilha 0. Tá? Deu para entender, né? A sacada. Então, é muito importante você colocar aqui. Mesmo porque o diretório é um lugar que não é só lido muitas vezes, mas é um lugar que é mais escrito. Qualquer arquivo que você coloca aqui, por exemplo, né? Você escreveu uma vez ou outra, você escreveu aqui o dado que está aqui, né? Tá bom? Tá. Mas, né? O dado aqui é virtual, mas escreve de vez em quando você está escrevendo arquivo, né? Tá? Mas o diretório não. O diretório está toda vez que você tem que atualizar a tabela, né? Significa que esse cara aqui que está no diretório, toda vez que você está escrevendo. Tá? Escrevendo ali, toda vez que você mexe em qualquer arquivo que está aqui, você é obrigado a atualizar o diretório, e ao atualizar o diretório, você tem que reescrever, né, esse arquivo. Tá? E significa que esse trilha 0 é muito utilizado. Portanto, é um lugar lógico deixar esse diretório no lugar onde você tem mais material magnético, para garantir, né, esse número de vezes que você vai gravar e regravar. Tá? Magnético não tem problema, você não tem um número definido de gravações e desgravações, tá? Mas é bom garantir, né, essa solidez, né, dos dados, né, colocando na trilha 0. A ideia é que quanto mais próximo do centro, por ser menor o setor fisicamente, sim. você tem maior chance de erro, é isso? Sim, o bit é mais frágil, né? Entendi. É mais fácil ter alguma interferência, alguma coisa desse tipo. Uhum. Tá. Então, é por isso que você ocupa o disco, né, de fora para dentro. Tá? Então, você está ocupando o disco, vai chegando os dados, você vai primeiro escrevendo fora para dentro, tá? Para ocupar de uma forma mais concreta. E, normalmente, aqui no fim, fica algumas coisas que dificilmente se enche todo o disco, né? Tá? E o que mais? Tá? Claro que... Oi. Pode falar. Os discos mais modernos, né, para aproveitar de uma forma mais inteligente, né, eles criam zonas diferentes. Então, normalmente você tem 3 zonas, tá? A zona 1, 2 e 3. E a zona mais externa, né, tá, para aproveitar melhor, ele põe mais setor. Não tem mais setor de tamanho fixo, como estava aqui antes. Tá? Então, para tentar manter mais ou menos a mesma largura, né, para o setor, usando tamanhos diferentes. Tá? E o diretório também evoluiu, né? Aqui um diretório tipo FAT, que era o antigo, era tamanho fixo, né? E ficava aqui na trilha 0. À medida que você vai aumentando, né? O diretório vai virando um arquivo muito complicado, se você analisar, né? Você tem que pensar na possibilidade de ter arquivos aqui que tem apenas um setor, né? Ou então um arquivo único que tem todos os setores do disco, tá? Mas no pior caso, você tem um arquivo enorme, né? Se você precisar ter um diretório enorme, se você precisar ter um arquivo que ocupe um setor, que teoricamente é possível, né? Então, para isso era limitado, o nome do arquivo era limitado, né? E as marcações que você fazia no diretório também era limitado, né? A informação. E para poder caber dentro da trilha 0. Tá? Com a evolução, né? Você tem esses discos aqui sendo separados por zonas, né, com densidades de setores diferentes. Você tem mais setores aqui nas zonas mais externas, e aqui na parte mais interna você tem menos setores. E o próprio diretório passou a ser uma lista ligada, uma tabela ligada, né? Você começa a ter um ponto certo, né? Você colocar o inicial, mas os demais pedaços dos diretórios vão sendo colocados dentro do disco, em pedaços espalhados dentro do disco. Ou seja, ele não fica mais num lugar fixo. Só o primeiro. Mesmo? Só o primeiro. Interessante, tá? Isso. Então, o NTFS, por exemplo, ele espalha as informações do diretório. Isso dá mais flexibilidade, né? Dá para colocar arquivos de tamanhos maiores, por exemplo, né? E a quantidade não fica fixo. Não precisa ficar preso a um setor de tamanho... Isso, de tamanho fixo. E diretório passa a ser um tamanho variável, né? Tá? E que fica espalhado dentro do disco.
O Carlos comentou que no Linux a recomendação é usar a parte mais interna para swap. Tá, a parte do swap de memória, né? É um recurso do sistema operacional, né? Onde, quando estoura a memória física, ele começa a passar, transferir parte dos dados da memória para o disco, né? Para poder fazer abrir espaço, né? Para a memória, né? Só que isso derruba o desempenho horrivelmente, tá bom? Mas, de fato, é uma forma inteligente de fazer, porque aqui, normalmente, com é livre, né? Você aloca trilhas inteiras, né? Na verdade. Vou adiantar alguma conversa. Por exemplo, sistemas operacionais para multimídia, tá? Ele formata diferente o disco, multimídia, né? Quer dizer, você tem... A Apple uma vez tinha sistema operacional para isso, né? Mas, por exemplo, lembra que a gente discutiu sobre sistemas operacionais em tempo real, né? E na área de tempo real, o sistema de multimídia é um desses, né? Inclusive tem formatação diferente. Por quê? Você precisa garantir, né, no multimídia, você tem que garantir que um filme, por exemplo, você entregue para o destino, né, dados no intervalo fixo de tempo. Tá? Então, você tem 60 frames por segundo, você tem que entregar mesmo os dados naquela velocidade, naquela taxa. Tá? E aí, o que acontece? Você não pode se dar o luxo de ter uma incerteza, uma variação nesse tempo, né, por causa do disco. Tá? São quantidades enormes de dados, você sabe, né? Então, a gente está falando de vários gigas, né, de vídeo, por exemplo, no caso de um filme, né? Então, não dá para deixar na memória RAM. Eventualmente, filmes mais famosos você põe até na memória RAM, mas um sistema de multimídia normalmente usa o disco mesmo para fazer esse armazenamento. Tá? E na hora de você jogar esses dados, tá? Os próprios sistemas operacional desse tipo de multimídia, ele evita de colocar, fazer esse tipo de truque aqui, de usar alocações dispersas. Tá? Então, um filme ele põe, né, em sequência nas trilhas e põe trilhas vizinhas um do outro, justamente por não gastar muito tempo na transferência, né, na mudança do cabeçote. Ele faz umas coisas interessantes também, né? Por exemplo, aqui é o primeiro, imagine que seja o primeiro pedaço do filme, né? Então ele faz isso aqui, então, aqui é o oitavo, digamos que seja o oitavo, né? O próximo, né, ele não vai alinhar aqui necessariamente, o próximo a trilha, a sequência do 9, por exemplo, aqui. Seria mais lógico, né? Você pula para essa trilha e faz aqui, né? Por quê? Porque você gasta um certo tempo X para fazer a transição de uma trilha para o outro, que é o tempo de deslocamento do cabeçote e o tempo de estabilizar, né? Tem marcadores aqui magnéticos para você fazer com que o cabeçote caia na trilha certa. Tá? E aí isso às vezes gasta tempo, e esse disco a velocidade fixa, né? E ele avança, né? Um setor. Tá? Então, em vez de ser o 9 ser aqui, tá? Imagine que esteja rodando, está rodando nessa direção. Então, em vez do 9 ser aqui, na verdade, né, ele passa a ser o 9, passa a ser aqui ou aqui. Tá? É o tempo que ele leva, que o disco vai avançando enquanto você está posicionando o cabeçote. Tá bom? Então, tem esses truques, né, que é utilizado para os sistemas de multimídia, tá? Não tem aproveitamento de espaço vazio. E mais, uma outra coisa interessante, qual que é a trilha inicial para um filme, por exemplo, né, em termos de velocidade de acesso? Tá? Não é a externa. Tá? Ele começa gravando pelo meio, porque no meio, no pior caso, você leva metade do tempo, né, para chegar em qualquer lugar do disco. Você concorda? Que você começa a gravar daqui, para chegar aqui no meio, por exemplo, você precisa de uma trilha de um setor aqui, ele gasta todo esse tempo de deslocamento do cabeçote para chegar aqui. Então ele começa gravando pelo meio. Então o diretório está no meio? O diretório provavelmente, bom, no caso do filme, né, o diretório é até mais simples. Como ele sabe que os setores aqui são sequenciais, normalmente ele marca só o primeiro setor. Tá? Então, o diretório é muito mais simples. Entendi. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Como que é administrada todo esse uso da memória? Por exemplo, você vai deletar
algum arquivo, aí vai ver no diretório, vai deletar de lá, vai ficar um espaço ali. Então, esse setor está em branco. E aí, como que vai ser administrado? Como que é decidido? Se quer salvar um outro arquivo, vai salvar aqui ou vai salvar ali? Onde que você vai salvar? Normalmente Essa lógica é é, feita pelo quê? Pelo sistema é o sistema operacional? operacional que faz isso, é a responsabilidade toda do sistema operacional. Entendi. Tanto é que você não consegue ler um disco que foi formatado com o sistema operacional para um outro, tá? É verdade, né? Tá? É verdade. Esse é um exemplo de como o sistema operacional é um gestor de hardware, né? Ele gerencia setor de um disco, né? E, inclusive, que tipo de informação você vai pôr, inclusive, tá? Então, no caso mais simples, né, ele simplesmente pega o primeiro vazio, né? Primeiro vazio mais externo, né, do disco, tá? É assim que funciona, ele vai preenchendo de fora para dentro. E o primeiro vazio que ele aloca, né, e vai alocando e vai espalhando os dados no disco à medida que os setores vão sendo disponibilizados. Isso mostra também como é que a Polícia Federal trabalha, né? Você sabe, não adianta eu deletar aqui, porque a única coisa que o sistema operacional faz é marcar com o setor livre, né? Tá certo? Sim. Ele não foi lá e apagou os dados. Os dados estão lá. Só foi alterado no sistema operacional. Não, desculpe, na tabela de Diretório. Tá? Então, aquele desespero seu, né? De tentar manter os seus dados secretos, você deleta tudo, né? Tá? Mas aí não adianta, o perito chega lá, pega o disco, né? Olha o diretório, vê quais são os arquivos, consegue ler setor, tem um software, né, que lê setor por setor, e tá lá seus dados confidenciais, todas aquelas coisas proibidas que vocês fazem, né? Tá lá a informação bem guardadinha no disco, né? A única forma de apagar mesmo, né, não é nem um defrag, né? Tá, o defrag só... a grande vantagem do defrag é que ele reescreve os dados, né? Tá? Mas o mais correto é rodar algum programa que escreve 0 em cada um dos setores do disco. Tá? Só que um cara batendo na porta, a Polícia Federal batendo na porta, não dá tempo de fazer isso, né? Você concorda? Um disco de 1 tera vai levar algumas horas para fazer isso. Mais fácil colocar no fogão. Isso, muito bem. Né? Qual a forma de destruir uma informação em um disco? Vocês sabem? Falam para quebrar, né? Enfiar alguma coisa, uma chave Campo de magnético também, né? Campo magnético, tá? Mas normalmente os discos têm proteção, né? Então. Hoje em dia. Magnético. É lógico que tem que ter, né? Porque é um super imã, né? tem que preservar. Você tem que ter um super campo magnético, né? Normalmente um eletroímã mesmo, né? Mas também não é o suficiente, tem uma garantia, né, de apagar todos os dados, tá? Bom, isso você não pode espalhar depois para que eu contei para vocês. Senão o pessoal vai ficar bravo comigo por incentivar ações ilegais. Mas não é o caso. Mas veja bem, a questão do magnético. Você sabe como funciona por que tem um campo, digamos, um ímã, né? Como é que funciona? Você tem um átomo, né, que tem um spin, né, na verdade, tá? Você alinha todos os spins desses átomos e que faz o campo magnético, não é isso? É assim que funciona. Você tem um elétron girando aqui, né, e ele faz... Você alinha, né, todo esse material ferromagnético, você alinha todos eles e você cria um campo magnético, tá? Então, esse é o princípio que está envolvido nesse, né, na fabricação do ímã. Então, como é que você faz um ímã permanente? Você pega o material ferromagnético, esquenta esse material a uma temperatura altíssima, né? E depois, não a ponto de fundir o material, né? Tá? E depois você joga um campo magnético forte em cima desse material aquecido, tá? Então, com isso, quando você esquenta, você deixa todos esses átomos movimentando. E ao jogar um campo magnético forte, você alinha todos eles, tá certo? Com esse campo magnético. E uma vez alinhado, você esfria o material. Aí você esfria todos os átomos orientados numa única direção. E aí você cria um ímã permanente. Tá? Então, esse princípio vale também para esses campos magnéticos que estão aqui. Tá? De maneira geral, você está fazendo um bit muito pequeno, né? Pequenininho, com poucas moléculas, átomos alinhados, tal, para fazer os uns e zeros. Qual é a forma fácil, fisicamente fácil, de você bagunçar
né, esses bits, né, esses campinhos magnéticos desses pins. É aquecendo mesmo o disco, tá? Então, o pessoal colocou micro-ondas, né? Micro-ondas ele tem um problema de deixa eu explicar. Micro-ondas não é adequado porque não vai esquentar mesmo o disco, né? Ele vai refletir a onda, né? Tá? Não vai fritar as tiras? Não vai fritar as Não, acho que tiras. se Deixa eu esquentar explicar. alguma coisa vai ser mais o que É, tiver do lado de fora, né? que tiver líquido, tá? É. O micro-ondas, ele trabalha numa frequência, né, de ressonância da água, tá? Não sei se vocês já viram molécula de água. Essa é a aula de física que eu estou dando para vocês, viu? Você tem o O, né, oxigênio, e você tem o H, né, hidrogênio e hidrogênio. Não é isso? Está mal Isso. desenhado, né? Esse aqui é um H2O, tá? Ele não é simétrico, não sei se vocês viram, né? Essas ligações não é simétrico e forma uma ligação não uniforme, né? E esse aqui ele forma um comprimento de onda, né? Primeiro, cria essa não linearidade, cria uma valência, uma pequena, um pequeno campo não neutro, né? Ou seja, ele fica sensível a campo eletromagnético, e esse comprimento aqui cria um lambda, né, que é um comprimento de onda. Se você tem uma frequência, aplica em onda eletromagnética, ou seja, ele passa a ser, algo é sensível à onda eletromagnética porque ele não é simétrico, tá? Se você aplica uma onda, um comprimento de onda eletromagnética, né, com um lambda aqui, né, comprimento de onda, desculpe, não está aparecendo, um comprimento de onda aqui, tá, que seja sintonizado a essa não linearidade, tá? Esse mesmo comprimento de onda, você faz com que essa molécula se movimente, tá? Ele entra em sintonia com essa onda eletromagnética e ele se movimenta. Esse é o princípio de funcionamento do forno de microondas, tá? Ele faz com que a molécula de água, né, entre em sintonia com o campo eletromagnético que o forno de microondas está aplicando, tá? Quando você movimenta uma molécula de água, o que acontece com o seu entorno? Ele cria um atrito, né, que faz com que gere aquecimento. Tá? Então, o forno de microondas serve para quê? Serve para fazer a água se mexer. Então, só funciona com alimentos que contêm água. Né? É por isso que não esquenta um prato, por exemplo. Não esquenta uma caneca metálica. Aliás, é perigoso a caneca metálica, porque ele reflete a onda, né? Ele vai bater na caneca e refletir. Tá? Ioniza, né? Tá. Não, o disco não vai acontecer, tá? A maior parte do disco ele vai ser refletido, tá? Ele ioniza, pode ionizar o ar, né? Por excesso de reflexão, tá? Mas essencialmente o aquecimento não vai acontecer, porque você precisa ter água lá dentro, alguma coisa, né? Com água para poder absorver a onda eletromagnética e convertê-lo em calor, E em o que atrito. acontece com essas ondas refletidas? Nada, né? Só. Em princípio, nada, porque o próprio o forno de microondas é uma câmara de reflexão, né? Ele reflete Certo. todas as ondas que estão lá dentro. Mesmo os furos na janela, né? Tem um furo, né? Aquele Uhum. furo é feito de tal forma que tem um comprimento de onda adequada para fazer a reflexão e não atravessar aqueles furos. Quer dizer, o Uhum. furo não consegue atravessar, né? Ele reflete, tá? É o motivo para você conseguir enxergar. E quando o micro-ondas desliga, se não foi absorvido, se as ondas lá não foram absorvidas, você vai abrir a porta e vai refletir tudo para É fora? instantâneo, né? Não tem como Ah, tá, escapar. entendi, No que entendi, desliga já não tem a entendi, emissão de elétron, entendi, né? Ele não fica ricocheteando. Né? entendi. Você está falando de uma coisa na velocidade da luz, né? No caso, tá bom? Sim. Ah, tá, entendi. Então, micro-ondas não funciona no caso do disco. Então, a melhor forma mesmo é realmente deixar sempre um forno quente, né, na cozinha, bater a Polícia Federal, cata todos os discos, né, os HDs e joga dentro do forno. Porque o aquecimento é realmente alguma coisa em torno de 150, próximo de 200 graus, que não queima nem papel, 200 graus, né? É o suficiente para danificar ou perder todos os dados do disco. Se você faz um furo físico, né, com a furadeira, por exemplo, ele danifica o lugar onde bateu o furo, né? Mas os outros setores ficam vivos, tá? Ficam os dados lá e tem como ler, tá bom? Então,
explicando mais ainda, né? Tá? Uma coisa importante de física também, né? Uma onda eletromagnética, né? Uma onda eletromagnética, né? Ele vai decaindo com a distância, certo? Decai com a distância. Se vocês estudaram eletromagnética, vocês fizeram eletromagnética todos, né? Tá? Vocês aprenderam que a onda decai com o dobro da distância. Não, desculpe, o quadrado da distância, não é isso? Eletromagnética. Tá certo? Ou não? A pergunta... Sinceramente, eu não me lembro. Não, decai realmente, né, com o dobro da distância. É por isso que vai ficando fraquinho, né, à medida que você vai afastando. Agora, o campo magnético, especificamente, né, ele decai como? A gente sabe que o campo elétrico, né, ele decai com o quadrado da distância também, campo elétrico, né? Mas e o campo magnético? Puramente magnético, não eletromagnético, né? Porque a gente está falando de campo magnético para fazer a leitura do disco, né? Você sabe quanto ele decai? Silêncio, acho que vocês não fizeram eletromagnético. Ele decai com o cubo da distância. Ele decai rapidamente. Tá? Motivo pela qual, para você fazer uma leitura de um disco, né? Imagine que seja um disco, aqui, a superfície do disco, tá? Imagine que seja um cabeçote que está aqui, né? Tá? De leitura do disco. Tá? Como decai com o cubo e você tem, né, material magnético cada vez menor aqui, para você aumentar a densidade, né, do bit gravado aqui, tá? Você tem que minimizar, ter a menor distância possível aqui do disco e o cabeçote, para não ter perda, né, dessa informação, tá? E ao mesmo tempo não pode encostar, né? Porque se encostar, o que acontece? Você perde o cabeçote e o disco, né? Tá? Inclusive tem perda de material. Senão você está girando numa velocidade alta, tá? Então, no desktop, tipicamente 7.200 RPM, né? Uma alta rotação, tá? Então, e como é que eu mantenho essa distância próxima aqui, né, sem encostar, tá? O disco, ele é baseado, né, você tem um cabeçote que é basicamente um cabeçote aerodinâmico, e aqui tem uma lâmina de ar, né, em função dessa rotação, tá? Essa rotação garante uma lâmina de ar estável nessa superfície, onde você consegue manter flutuando, né, um cabeçote aerodinâmico. Esse é o princípio básico, né, para você poder aproximar ao máximo que puder esse cabeçote do disco, né, e permitir a leitura também, tá bom? Então, com isso, você tem uma ideia quão próximo isso aqui é, tá? Uma partícula da fumaça de um cigarro, né, por exemplo, fica uma coisa desse tamanho, por exemplo, comparado com esse espaço que está aqui, tá? Para ver quão próximo, né, esse cara, né, corre perto, né, do cabeçote do disco, tá? Então, um dos grandes problemas do disco, né, realmente tem que ser protegido contra a entrada de poeira, tá? Então, não se deve abrir um disco, né, um HD, porque senão você contamina todo o HD, tá bom? Não façam isso em casa, né? Tá? Acho que vocês nunca abriram, né? E é bom não abrir. E o HD é selado, né? Justamente para evitar isso. Então, deixa eu ver aqui. Tem um HD. Só se quiser esconder a informação dele da Polícia Federal, né? Não vai dar tempo, né? Você tem que tirar o HD, tá? Mas aí a Polícia Federal leva o HD embora, né? E o que vai fazer? Vai limpar, né, o disco, né, uma sala limpa, e depois vai ler de novo, tá certo? Ele sabe fazer as coisas certas. Tem orientação das pessoas certas também, né? Tá? Aqui tem até reflexo da câmera, né? Tá, legal. Bom, isso aqui é um disco, né? Tá vendo o disco girar? E aqui é o cabeçote que está aqui, tá? E está no lugar errado, tá? Normalmente você tem até uma mola, ou então até uma carga magnética nessa parte do braço que está aqui, tá? Para fazer com que, ao desligar, mesmo que haja uma perda de energia aqui, o braço saia dessa área, né, metálica do disco. Ele sai para a área de estacionamento, tá?
Antigamente o disco tinha uma função chamada park, né, que é estacionar. É tirar, basicamente, esses braços fora da área do disco. Porque à medida que a rotação cai, né, você vai perdendo essa camada laminar, tá? E perdendo a camada laminar, ele corre o risco da cabeça aterrissar no disco. Tá? Então, com isso, você tem que tirar, na verdade, esse cara aqui rapidamente dessa área, né, de leitura. Tá? Então, dá para perceber também que aqui cabe, né, mais discos, né? Não sei se dá para perceber que aqui tem espaço para colocar mais cabeçotes. São 2 cabeçotes, né? Uma para cada face do disco. Então aqui só tem um disco, mas potencialmente poderia ter mais um disco aqui, 2 discos, né? Com 4 faces de leitura, tá? Então, por isso que um disco, né, que cabe, por exemplo, 1 tera, e você compra um que é de 2 tera, só tem um disco a mais aqui, né? Em termos de custo, não é o dobro. É o custo de colocar um disco a mais e colocar mais 2 cabeçotes de leitura. Tá bom? Uma outra coisa importante no disco, né? É esse cara aqui, essa espuminha que está aqui, tá vendo? Tá? Por que essa espuma é importante? Ele tem a função, né? O disco gira nesse sentido. Eu sei que gira nesse sentido porque pode essa espuma que está aqui. Tá? Eventualmente, né, tem alguma poeira, ou então, eventualmente, por algum impacto, né, o cabeçote aterriza em cima do disco. Tá? E ao fazer isso, não só o problema é que gera pó, né, pó metálico, que, né, considerando essa distância que está aqui, né, imagine isso aqui, rapidamente dá um bad sector, né, setor ruim, mas rapidamente ele degrada, com a presença desse material metálico, né, degrada o resto do disco. Tá? Então, eventualmente, se você tem um disco que deu setor ruim, um bad sector, rapidamente tire o backup do disco, que é uma questão de tempo até você perder o disco inteiro. Tá? Vira um processo de destruição, né, onde exponencialmente vai surgindo cada vez mais material particulado metálico que vai destruir o resto do disco aqui e o resto do cabeçote também. Tá bom? Então, o disco é muito sensível à vibração, né, e impacto metálico. Tá? E aqui a função dessa espuminha que está aqui é a função de capturar, né? A força centrífuga faz com que as partículas se movam para fora, né, do disco, e esse cara aqui, essa espuminha, tem a função de capturar esse pó para dar um pouco de sobrevida, né, ao disco, até que vocês tirem o backup. Bom, esse é o motivo pelo qual você tem essa espuminha que está aqui. Inclusive sai, né? Tá bom? Professor, Oi. como você sabe se aconteceu um negócio desse com o seu disco? Vai dar setor ruim, né, de leitura. Tá. Vai ficar fragmentado, coisa desse tipo? Não vai conseguir ler o setor. E vai Entendi. dar erro no setor, né? E o sistema operacional vai contornar, marca como setor ruim e depois não grava mais nada, né? Mas eu estou dizendo que é o seguinte, que começa com um setor ruim e rapidamente vira 100, 200, né? Você vai perder os dados. Então, o que você tem que fazer, deu um setor ruim, é uma questão de tempo para você perder o disco inteiro. Você tem que tratar de tirar o backup, né, dos dados que estão lá e trocar o disco, tá bom? Beleza. Não adianta querer reaproveitar um disco que deu setor ruim. Tá. Tem outros problemas também, né? Às vezes tem aqui discos mais antigos. O próprio aquecimento é uma informação importante, tá? É uma dica do tipo, se eu não conseguir ler um disco, né? Uma tentativa que você pode fazer é esfriar o HD, né? Bota no congelador, tá? Porque veja, a temperatura menor faz com que o campo magnético seja reforçado, né? Tem um reforço, e você consiga ler discos que você não tinha condições de ler antes. Tá? Então, isso é uma chance de você ler rapidamente, antes que esquente novamente, né? Porque o próprio atrito com ar faz com que o disco esquente novamente. Tá bom? E para aproveitar e tentar salvar alguma coisa. Tá bom? Isso Beleza, valeu. essa parte do disco. São coisas que eu acredito que vocês já tenham conhecimento, né? Tá. Bom,
Deixa eu retornar a câmera. Estou avançando um pouco no horário, gente, mas eu quero pelo menos terminar em algum ponto, pelo menos encerrar um pouco essa história do disco, tá bom? Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês é um disquete, tá? Bacana esse disquete. Alguém já viu um disquete desse tamanho? Não? Desse tamanho eu nunca vi, já vi aqueles pequenos. Esse disquete de 8 polegadas, né? Tá? E claro, é quadrado, mas na verdade o conteúdo dele é redondo, né? Parece Como um disco de vinil quadrado. isso. Tá? Isso aqui é um disquete que vocês conhecem, né? Um Sim, flop, sim, isso daí já. tá? Uma caixa. Deve ser do tempo de vocês, né? Mas o conteúdo dele é redondo, tá? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir. É Tá? um disco, né? É disco, tá? Aqui, é um disco, tá? É redondinho e é flexível, né? Tá? Então, os discos grandes também é o mesmo princípio, só mudou a cara só, do jeito de guardar, né? É que tem a janelinha para proteger a escrita, né? Tem disquete grande também, não, PVC. E depois mudou, o flop virou um disquinho desse tamanho, né? Menorzinho, menorzinho. Tá certo? Bom, aproveitando aqui, eu já queria comentar sobre os discos daqui. A rotação é importante, né? Momento angular, esse 7200 é padrão da desktop. Rotações mais altas, o máximo é 12.000, que já vi, né? Mas é caríssimo isso. No notebook, usam 5.400, uma rotação menor, justamente que é um objeto que está em movimento. No momento angular faz diferença, né? Então você tem que considerar isso. Tá? E também o tamanho do disco, né? É menor. No notebook, o disco menor também, para reduzir o momento angular. Tá? Na época teve um disquinho pequeno também, né? De 1 polegada para aquele produto da Apple, o iPod, né? Que gravava uma música. Como a velocidade de bit da música é lenta, né? Dá para fazer um disco bem de baixa rotação, né? E aí não tinha tanto problema de momento angular, né, dos discos. Tá? É pequenininho, bonitinho, né? Gravava até uns 10 GB, mais ou menos. Tá? Bom, eu vou comentar sobre o CD, para encerrar o assunto. Isso aqui é um CD, né? Tá? É uma gravação ótica. Tá? Uma característica importante do CD é que ele, diferentemente do HD, né, do disco rígido, ele grava não em setores, mas em espiral. Tá? Então, na época do HD, você não tinha tecnologia muito para controle de motor. Né? Então, era muito importante manter já era difícil manter uma rotação constante. Tá? Então, essa era a preocupação, manter a estabilidade da rotação. Mas já no produto chamado CD, você já tem um controle melhor do motor. Então, a ideia foi foi privilegiar a uniformidade da gravação, ou seja, usar a máxima capacidade, né, do material de gravar o bit. Tá? Então, a densidade da informação no material era aproveitar o máximo. E, para manter essa uniformidade, a ideia foi escrever, né, em espiral, mantendo a velocidade linear constante. Né? Ou seja, a velocidade de leitura aqui é constante. Isso significa que a rotação aqui é variável. Tá? Você começa, para ler aqui, manter a velocidade aqui no centro, você tem que ter uma velocidade mais alta, a velocidade de rotação do disco é mais alta, e à medida que vai afastando e vai chegando na borda, você vai diminuindo a velocidade do disco, para manter a taxa, né, a densidade linear aqui constante. Tá? Foi possível fazer porque o controle, né, do motor naquela época já era possível fazer isso. Tá bom? Então a velocidade é variável e a gravação em espiral. O material utilizado é refletor, né? Começou usando alumínio, né? E o alumínio tem um problema, não sei se vocês sabem, né? O alumínio puro é um excelente refletor, mas ele é fácil de oxidar com oxigênio, né? Gera um sulfato de alumínio, alguma coisa assim. Ele é um pó, né, que vai degradando o alumínio.
para proteger o alumínio, você cria uma guarda aqui na borda, né? Tá? Uma guarda de plástico, quer dizer, que, né, você começa o alumínio depois dessa área de guarda do plástico, tá? Do acrílico, na verdade. E aqui no centro você tem mais acrílico, né? Tá? Então aqui no centro ele é mais protegido contra a corrosão, motivo pelo qual diretórios, por exemplo, eram escritos, no diretório do CD também, eram escritos a partir do centro, diferente do HD. HD você escreve de fora para dentro, né? Porque tinha mais material. Tá? Então é um processo realmente físico na explicação, tá? Do motivo pelo qual o diretório do CD era interno e começava a escrever o CD de dentro para fora também, porque aqui era mais perigoso, né? Tinha mais chance de perda de informação. Bom, uma coisa importante, né, no disco, na leitura do disco do CD, é que essa superfície aqui, né, não sei se já viram lentes de leitura, né? Acho que já viram, né? Tá? Uma lente grande, né? E bem convexa, tá? Então, qual o objetivo dessa lente? Ele está lendo alguma coisa de 1 micron, tá? Então, ele é bem fechado, tá? Uma lente bem fechada. Isso significa o seguinte, qualquer risco que tiver aqui, ele você não consegue, não atrapalha a leitura, né, do bit que está aqui embaixo, né, de 1 micron. Tá? Então, a leitura, o bit é muito pequenininho, você tem uma lente grande, né, que lê por fora, né, do eventual risco, né, ou sujeira que tenha aqui nessa superfície. Então, essa superfície aqui é mais ou menos resistente, né, a riscos e a sujeira. Tá? Então, quando você pousa esse disco numa mesa, por exemplo, o correto, não sei se vocês fazem, né, o correto é pousar, né, pelo lado, né, diferente da etiqueta, né? Porque aí nessa etiqueta está o bit, né? Um furo de 1 micron, por exemplo, já está destruindo um bit. É diferente desse lado, tá? Então, esse lado é muito sensível, é uma superfície muito sensível e o correto, portanto, é você pousar, né, na mesa, né, com a etiqueta para cima, tá? E evitar riscar essa superfície com, por exemplo, uma caneta esferográfica, né? Você tem que usar uma hidrográfica, alguma coisa com ponta suave, justamente para não danificar o bit que está nessa superfície aqui. Tá bom? Então, essas são as diferenças. Como que é? Professor, eu não entendi muito bem essa parte. Tem bit em cima? Não sei. O micro, né, a gravação do bit, está nessa superfície que está aqui. Esse material, antigamente o alumínio, né, ele ficava no sanduíche, ele ficava no meio de 2 placas de acrílico, né? Tá? Então, hoje evoluiu, né, o material já não é mais alumínio, é um material refletor equivalente ao alumínio, né, resistente à corrosão, tá? E aí virou uma placa só de acrílico e uma superfície que está aqui do lado da etiqueta que grava o bit. Então, o bit está gravado e está aqui nessa superfície. Tá Nossa, bom? mas então quando tem etiqueta, como? Você tem Eu que não evitar entendi. de riscar isso aqui, Ah, né? tá. Entendi. Riscou aqui, você perdeu o bit. Caramba. O bit está imediatamente depois dessa superfície. Entendi. Tá? O fato de ter usado um material diferente, que não é o alumínio, né, que não tem corrosão, fez com que fosse possível aumentar o tamanho, né, a capacidade do disco. Tá? Então, antigamente era 650 MB, foi para 700, 700 e pouco, porque ele deu para usar mais a borda. Tá vendo? Tá? Porque não precisava, deixou de ser necessário ter tanta borda. Tá? E Entendi. aí aumentou a capacidade do disco. Beleza, obrigado. Tá bom? Bom, já estamos estourando em 10 minutos o tempo. Pode continuar na próxima aula, mas espero que vocês estejam gostando, né, dessas explicações. Tá? Eu vou explicar também por que tem essas cores, né, nos vários tipos de discos. Tá bom? Tudo bem, gente? Podemos Tudo bem. continuar na próxima aula? Alguma outra dúvida? Ficou monólogo, né? Podia ter dado mais tempo, né, para conversar mais coisas. Escrevi na parte do adesivo, né? Tá. Mas veja, na hora de você pousar, né, é melhor pousar pelo lado, né, não do adesivo, né, da etiqueta, tá? Porque esse lado você pode até riscar, não há perda de dado. Mas o mesmo risco do lado de cá, você perde bits, tá?
É isso, gente. Até a aula que Professor, vem. lembra de desligar a gravação. Muito obrigado. Ia perder a gravação.